Shalom, queridos, voltando aí, né? A bispa falou, a bispa Conceição, que não estava me ouvindo. Aí eu voltei aí, reiniciei. Vamos começar aqui o nosso código de vencedor. Estou falando hoje sobre o que Deus disse que nós não deveríamos nos preocupar. Tem coisas que não dá para se preocupar, tem coisas que não dá para encarar. Uma das coisas que Deus disse para não nos preocuparmos é com o amanhã. Ele chega a dizer que não temos que viver ansioso pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de vestir. Porque o nosso corpo é mais importante do que a roupa e a nossa vida é mais importante que a comida. Mas olha, o que a Bíblia está nos mostrando, eu não posso me preocupar com aquilo que Deus disse para não me preocupar. Só que nós encontramos pessoas o tempo todo vivendo as suas preocupações. Por exemplo, Deus disse, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã cabe a ele o seu próprio mal. A Bíblia nos diz que a gente tem que parar de encontrar as nossas falhas, porque se encontramos as falhas é porque estamos olhando para as coisas erradas. Dá um exemplo, quando você está olhando muito para as dívidas que você tem para pagar, o seu foco está nas dívidas, o que vai acontecer com você é justamente que você não vai enxergar a possibilidade de pagar, você vai enxergar só suas falhas. Eu falei aqui, eu não deveria ter comprado, minha vida é difícil, a situação aqui está apertada, não tem emprego. Quer dizer, quando você foca naquilo, quando você olha para aquilo que você não deveria olhar, quando você fica prestando atenção naquilo que você não deveria prestar atenção, você só vai encontrar suas falhas, você não vai encontrar solução. Amém, bispa Conceição. O Wilson chegou aí, eu espero que tenha chegado. O que nós vemos é, quando você olha, por exemplo, quando você vai olhar o livro de Números, capítulo, agora sim, que bom que você agora está ouvindo. Eu reiniciei porque talvez outros também não tivessem. Em Números, capítulo 13, você vai ver que Deus manda o povo olhar a terra. Olha o que está escrito. O Senhor Deus disse a Moisés, manda alguns dos homens espionar a terra que eu vos dou aos israelitas, e a cada tribo escolha homens que sejam líderes. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espias de acordo com o que Deus havia lhe ordenado, e ali vai a lista. Aí vai a lista de todos aqueles. E depois que encontro os nomes, versículo 17 diz assim: quando Moisés os mandou espiar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vá pela região do sul, suba pelos montes e veja bem que a terra é essa, e veja também se os povos nela são fortes ou fracos. Isso não foi o que Deus disse, isso foi o que Moisés disse, porque Deus disse para eles espiarem a terra pelas quais ele havia de dar ao povo de Israel. E você vai ver isso aqui, olha, quando você vai ver o povo saindo do deserto, que Deus começa a mandar eles olharem a terra,
Toda vez que você fica olhando o problema, você encontra suas falhas. E esse é o grande problema das pessoas. Elas conseguem enxergar tanto o problema que elas não conseguem mais enxergar as suas qualidades. Elas não conseguem mais encontrar as suas virtudes. Elas só vão encontrar as suas falhas, os seus erros. E esse é o mal que a gente tem que vencer. É porque nós estamos nos preocupando com aquilo que Deus disse para não nos preocuparmos. Deus disse que a gente não deveria nos preocupar com o amanhã, nem com a roupa, nem com a comida. Se Ele cuida dos pardais, como Ele não cuidará de nós? Então, quando é que nós encontramos as nossas falhas? Quando nós olhamos para os problemas. Quando nós focamos nos problemas. E aí, nós começamos a só enxergar os nossos defeitos. Aí você vai ver que depois de chegarem do Vale de Ecó, versículo 4, o Vale de Ecó, por causa do cacho de uva que eles haviam cortado dali, depois de espionarem a terra, eles voltaram de Cádiz, do deserto de Pará, onde Moisés estava, e Arão e o povo se encontravam ali, e eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde nos enviou. De fato, ela é uma terra boa, rica, e se pode ver por essas frutas, mas mora lá homens fortes. Quando eles olham para os homens fortes, eles estão olhando para os defeitos deles, eles estão olhando para as falhas deles. Porque esse é o grande problema das pessoas hoje. Porque elas não conseguem vencer. Porque uma vez que ela olha para os problemas, elas não conseguem encontrar suas qualidades. Você tem que encontrar suas qualidades, olhar para suas eles deveriam olhar para o cacho de uva, para a terra boa, e não olhar para os gigantes. Você tem que olhar para o seu prêmio e não para as percas. Você tem que olhar para as suas vitórias e não para os seus fracassos. Você tem que olhar para a sua disposição e não para a sua indisposição. Você tem que olhar para a sua alegria e não para a sua tristeza. Você tem que olhar para as suas habilidades e não para os seus defeitos. Você tem que olhar para as suas qualidades e não para as críticas das pessoas. Você tem que ouvir os conselhos e parar de ouvir críticas. O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que você se concentra em olhar os problemas, você acaba encontrando suas falhas. Quem olha para os problemas não encontra a solução. Não encontra. Quando você olha para as suas qualidades, você encontra a solução. Quando você olha para a sua falha, quando você olha para os problemas, você encontra suas falhas. Qualquer um pode encontrar falha, ninguém precisa ser inteligente para encontrar defeitos. É fácil encontrar os nossos defeitos. É só olhar para os problemas. Eu citava antes, gosto de falar de Davi, mas olha, enquanto Gideão olhava para a pequenez dele, enquanto Gideão olhava para o tamanho da sua estatura, para a sua família que era pobre, a Bíblia diz que Deus teve que relutar com ele para que ele pudesse se tornar um poderoso guerreiro. Ele não conseguia enxergar o poderoso guerreiro que Deus falava para ele, porque ele estava simplesmente impressionado com os fracassos dele. Olha que chave. Não se impressione com suas lutas, se impressione com suas vitórias. As suas vitórias sempre te levarão a alcançar qualidades, estaturas, pensamentos que você ainda não alcançou. Então, quando Gideão começa a se envolver com aquela conversa de dizer: ah não, mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor. Enquanto ele entra nessas discussões, o que acontece com Gideão? Gideão só consegue enxergar quem ele era.
mas não conseguia enxergar quem Deus dizia que ele era. A Bíblia está cheia de narrativas dizendo que nós somos mais do que vencedor. Todos os que nasceram de Deus nasceram para vencer, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas como vamos encontrar esse vencedor se nós vivemos o tempo todo envolvido com os nossos problemas e olhando para as nossas dificuldades? Olha para Gideão. Deus disse: vai nessa tua força, poderoso guerreiro. E ele envolvido com a pobreza, envolvido com a família pequena. Se ele tivesse se envolvido com as habilidades dele, com as qualidades, com o poder de Deus, com as promessas de Deus, ele estaria há muito tempo libertando Israel. Mas ele estava muito mais envolvido com as suas dificuldades, que ele não conseguia enxergar o que Deus tinha para ele. Sempre vai ser assim. A maioria de nós sempre vamos estar olhando para as nossas falhas. O Senhor não apenas nos mostrará o caminho a seguir, mas Ele também vai nos trazer observações daquilo que a gente precisa fazer para vencer. Olha, isso está lá no Salmos 32, versículo 8. Quando você vai ver algumas pessoas do tipo, a mulher encurvada, ali de Lucas capítulo 13, versículo 10, diz que a mulher estava encurvada há 18 anos. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando naquele sábado na sinagoga, e a mulher estava olhando para dentro dela, porque a encurvatura dela fazia ela olhar para os pés, ou seja, ela olhava apenas para uma posição. Por isso que ela nunca conseguiria levantar. Quando Jesus chama ela para o meio e traz ela, a Bíblia diz que ele diz para ela: você está livre. E foi importante ela ouvir essa palavra: mulher, você está livre. E a narrativa daquele povo que estava ali criticando Jesus era que não era dia das pessoas serem curadas. E Jesus estava ouvindo isso tudo e olhando para a situação da mulher e dizendo: sabe por que ela está nessa situação há tanto tempo? Sabe por que ela está sofrendo há tanto tempo? Ela sofre há tanto tempo porque ela consegue olhar para os problemas, para os pés dela, e ela não consegue olhar para as soluções. Porque quem muito olha para os problemas, pouco enxerga a solução. Vou repetir: quem muito olha para os problemas, pouco enxerga a solução. Aí você vai ver que na ocasião, diz assim, certo sábado Jesus ensinava na sinagoga, e chegando ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente, encurvada por causa de um espírito mau, ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Olha o que diz. Quando Jesus viu ela, chamou e disse: mulher, você está livre. O que era que aquela mulher ouviu a vida inteira? Aquela mulher ouviu a vida inteira que ela não iria conseguir resolver. Por que eu vou citar isso? Porque quem está falando, quem escreveu foi Lucas, e Lucas era um médico. Então, por Lucas ser um médico, ele está dizendo uma mulher que estava enferma e de modo algum poderia endireitar-se. Então, o Lucas já está dizendo, então ela já tinha ouvido dos médicos, já tinha ouvido dos líderes dela, que ela não iria conseguir se endireitar, que não tinha jeito. E o que era que mantinha ela escrava? O que ela ouvia, porque ela estava focado nos problemas, e quem olha para os problemas só encontra as suas falhas. Quem olha para as suas qualidades encontra a solução. É nisso que eu estou tratando com você. E aí você vê que quando ela ouviu pela primeira vez a palavra está livre, você está curada, e parece que não surtiu muito efeito na vida dela. Por quê? Porque ela já estava habituada a ouvir que não tinha jeito. Ela estava vivendo há 18 anos e por isso a razão de um espírito maligno entrar na vida dela. Ela estava presa e Jesus teve que impor a mão sobre ela
e endireitou, e ela começou a glorificar a Deus. Por que ela não começou a glorificar a Deus quando ouviu você estar livre? Agora imagine quanto nas igrejas que já estão acostumadas a ouvir que não vai ter jeito, que as coisas estão difíceis, que só olha para os problemas, e o pastor está pregando uma mensagem de vitória, uma mensagem de milagre, e eles não conseguem ouvir, a não ser que tenha uma ação direta ao ponto de levantá-los. Você vê que Jesus teve que ter uma ação direta para levantá-la, porque ela estava prostrada, ela já estava acostumada a olhar para seus defeitos e não olhar para as qualidades. E volto a repetir, você só enxerga os defeitos, você só enxerga os seus defeitos se você ficar olhando para os seus problemas. Então você vê que Jesus vem e aí o pessoal começa a dizer que você deveria vir num dia específico para isso. Eu sempre questiono esse dia específico, porque Jesus vai dizer, hipócrita, qualquer um de vocês a estribaria, vai à estribaria e desamarra o seu boi e o jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora, aqui, essa descendente de Abraão, que Satanás manteve durante 18 anos presa, quer dizer que ela não pode agora ser desamarrada e levada para beber da água, que era Cristo, a fonte, a solução? Aqui você vê, no versículo 14, que essa mulher estava encurvada e ela só enxergava os problemas, porque quem ela ouvia mantinha ela presa no problema. Então pega esse código aí. Para de ouvir os diagnósticos que não são favoráveis a você. Para de ouvir mensagens que não te favorecem, que não te faz melhor, que não te leva às suas conquistas. Porque se você só olhar para os teus problemas, você só vai encontrar suas falhas. Por isso que a gente vê as pessoas o tempo todo lamentando, esse é meu karma, esse é meu problema, essa é minha necessidade. E não é. Olha, uma das coisas que eu vou mostrar para você, preste atenção. Se você tiver o impulso certo, você vai encontrar o propósito certo. Quando você acredita que o seu passado determina o seu futuro, ou que o seu problema determina o seu futuro, ou que o momento que você está vivendo determina o seu futuro, você está totalmente enganado. Você não está olhando para aquilo que Deus olhou. Deus nos adverte para que nós não olhemos para muitas coisas. Deus manda a gente olhar a bênção. Você pode ler toda a Bíblia. Ele disse, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto Ele te ordena, o Senhor te abençoará. Quando é que Deus vai falar do fracasso depois que Ele já nos encheu de bênção? E olha que as bênçãos que Ele nos enche são maiores do que os fracassos que vamos viver. Então, qual o problema das pessoas hoje? O problema das pessoas hoje é que elas olham tanto para os problemas que elas são incapazes de encontrar qualidades nela. Ela só encontra suas próprias dificuldades. E as dificuldades que elas encontram porque elas estão olhando para os problemas. Volto a repetir, Gideão viu tanto que a família dele era pequena, que ele nunca conseguiu se enxergar como um poderoso guerreiro, como um homem valente. No dia que Deus começou a dar para ele um outro discurso, e aqui eu quero ressaltar que Gideão estava tão acostumado a ouvir dos pais dele que ele era pobre, que a família dele era pobre, que Deus... Ele conta a história, ele vai abrir lá e dizer, no que é dito dos meus pais quando falaram acerca das promessas, de como o Senhor os tirou do Egito e como ele nos conduziu, do que é feito com tudo isso que foi dito. O que nós vemos é que Gideão ouviu tanto isso que ele começou só a ver suas falhas. Ele não conseguia ver mais nada, igual a mulher encurvada. Ela ouviu tanto que não podia ser curada, não só dos médicos, quanto
dos líderes, das mensagens que ela ouvia, que ela não conseguia olhar para cima, ela só conseguia olhar para baixo, olhar para as suas dificuldades. Se você não está vendo suas qualidades, mude hoje a sua visão. Talvez você esteja olhando muito para os seus problemas, para as suas lutas, e esquecendo de olhar para o que Deus disse. Escolha ouvir pessoas que te levam a acreditar em milagres, e não pessoas que te fazem acreditar nas lutas e nos problemas, ou faz acreditar nas impossibilidades. Você vê que esse negócio é tão sério, que no livro que nós lemos de Números capítulo 13, depois que o povo voltou, os espias voltaram, e ali está escrito que quem foi olhar a terra foram líderes, pessoas de influência. Então as pessoas de influência influenciaram toda uma nação a acreditar que eles eram um bando de gafanhotos e que os inimigos eram mais poderosos. E com isso, inflamaram o coração das pessoas em tristeza. Mas tinha dois ali, Caleb e Josué, que não olharam para os problemas, mas olharam para a qualidade. E olha o que Caleb diz. Caleb diz, eia, que quer dizer vamos, subamos, porque se o Senhor nos der graça, nós devoraremos ele como devora pão. E o que ele estava dizendo é, se nós trabalharmos, receberemos ele como um salário. Eles serão para nós o pagamento do nosso esforço, o pagamento da nossa confiança. Eles serão pão, e pão ali entra como pagamento do nosso trabalho. Se Deus se agradar de nós, olha que palavra. Mas olha, a palavra dele não conseguiu influenciar as nações que ali estavam, os líderes. Os líderes, eles simplesmente trouxeram uma palavra de fracasso. Por isso que o povo de Israel só conseguiu olhar para suas falhas. É assim que nós vemos. Hoje nós vemos as pessoas assistindo e ouvindo mensagens que levam elas a acreditarem que elas são falhas, pequenas, medíocres. E eles não conseguem ouvir uma mensagem que possa revelar para ele quem eles são. Engraçado que Jesus, ele só negou dizer que ele era o Filho de Deus quando alguém fez isso para o acusar ou para testá-lo. Foi Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele disse, não, cara, para aí, você não entendeu. Eu não olho para as minhas lutas, eu não olho para esse tempo de escassez, de fome. Afinal de contas, eu acho que você não entendeu. Eu não estou com fome, eu estou de jejum. Olha que resposta fabulosa de Jesus. Satanás, você não entendeu, cara. Eu não estou com fome. A minha fome agora não é de comida, porque eu estou em jejum. Entendeu? Você que está com fome, querendo me tragar. Você é um leão, como um leão que ruge querendo me tragar. Só que você não vai encontrar, porque a fome que eu estou agora não é fome de comida, é fome da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você vai olhar outros homens também, dentro da própria palavra de Deus, você vai encontrar pessoas que tiveram que se posicionar para não aceitar o que as pessoas diziam. Jesus várias vezes, meu pai, eu e o pai somos um. Ele não tinha problema de dizer quem ele era, porque ele estava querendo nos mostrar que é mais fácil dizermos quem somos do que duvidarmos daquilo que somos. Vou repetir. O que Jesus estava dizendo é mais fácil nos admitirmos do que somos do que duvidarmos daquilo que somos. Então, a maioria das pessoas só encontram falha nelas porque elas só olham para as críticas e não para o que Deus diz. O que nós estamos tratando aqui, e eu volto a repetir, não se preocupe com aquilo que Deus disse que você não deveria se preocupar.
Vencedor não olha para aquilo que não deve olhar. Você vê que quem olha para aquilo que não deve olhar acaba caindo no conto de Satanás. A mulher Eva olhou tanto para a uva, para a árvore lá, que alguns teólogos dizem que é uva, por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e principalmente meu amigo Bispo Bandi, que olha tanto para a uva, para a árvore do bem e do mal, que acaba sendo atraída por ela. Dar atenção para um problema. Quem dá atenção para o problema fica olhando suas falhas. Aí foi fácil para Satanás. Satanás chega para Eva e diz: Deus não quer que você seja semelhante a ele. Agora eu lhe pergunto, eles já não eram semelhantes a Deus? A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, eles já eram a imagem e semelhança de Deus, mas Satanás fez eles olharem para onde eles não deveriam olhar. Então, o que foi que eles encontraram? Falha. Quando Satanás diz: Deus não quer que os teus olhos se abram para que vocês não saibam que vocês é igual a ele. Mas Deus já tinha dito isso para Adão e Eva. Mas por ela estar olhando para o fruto por tanto tempo, para o problema, aquele problema ela começou a ver falha. Então quer dizer que eu não sou semelhante a ele? Quer dizer então que eu não sou igual a ele? Quer dizer então que ele está me escondendo? Olha, só olhou a falha dela. Ela descobriu, olhando para os problemas, que ela não era o que Deus disse que ela era. É a mesma coisa de nós, que olhamos o tempo todo para os problemas, achando que Deus e o que Deus falou a respeito da nossa vida, nós jogamos fora. Parece que não temos certeza do que Deus está falando. Então deixa eu ir adiantando, porque eu só tenho aqui 5 minutos. Quando você... todas as coisas são possíveis, disse o Senhor. Todas as coisas são possíveis. Não importa quão ilógico seja a nossa mente natural, tudo é possível. Só que as pessoas estão olhando para a sua vida natural. A fé é algo espiritual, é algo que Deus colocou quando alguém ouve a palavra dele. Ele diz lá em Romanos, capítulo 10, 17, né? Acho que é. Depois eu vejo e coloco aí na descrição. Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é algo que é Deus que coloca. Só que a maioria das pessoas fica achando que as coisas não são possíveis. Mas olha, olhando para aqueles que olham só para os problemas, de fato, tudo é impossível para aqueles que olham para os problemas, porque só encontram suas falhas. Mas aqueles que olham para o que Deus disse, que nada será impossível para aquele que crer. Isso quer dizer que tudo pode acontecer em nossas vidas. Coisas boas podem acontecer à medida que exercemos a nossa fé e cremos naquilo que Deus está nos dizendo. Então para de olhar para os problemas, porque quem olha para os problemas só encontra falha. Quer ver uma coisa? Você disse, eu vou vencer, aí não venceu uma situação, passou-se o tempo. Aí você diz, eu acho que eu não tenho fé. Eu não vou nem falar mais, porque eu acho que eu não tenho fé, porque toda vez que eu falo não dá certo, não. É porque talvez você não entendeu que a fé, ela só funciona quando você acredita no coração que será feito conforme disse. Marcos capítulo 11, versículo 23. Só acontece quando você acredita no coração que será feito conforme você disse. Talvez você disse, mas você não acreditou. E essa é a questão. Então, quando você vai olhar para as pessoas que só vê falhas, é porque ela olha só para os problemas. Ela não consegue acreditar. À medida que você começa a acreditar, você começa a crescer. O nosso nascimento é uma evidência de que Deus tinha um plano. A nossa vida, por acordarmos todos os dias, é uma evidência de que Deus ainda está conosco. E Deus tem planos para a nossa vida. Tem gente que diz, eu não sei quais os planos de Deus. Aí ele revela em Jeremias capítulo 29, 11, ele diz, eu é que sei que o pensamento é um forte respeito de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja.
eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamentos, planos de paz, para te dar o fim que você deseja. Então, quando você olha, quando os seus pensamentos eles não estão alinhados com aquilo que Deus prometeu, cara, não vai dar jeito, não vai dar certo. Quando você olha para o problema, você volta a repetir, essa é a minha máxima. Quando você olha para o problema, você só encontra suas falhas. Quando você olha para suas qualidades, você encontra soluções. Essa é a minha máxima. Quando você olha para os seus problemas, você encontra suas falhas. Quando você olha para a sua qualidade, você encontra as soluções. Como filho de Deus, Deus quer que tudo funcione quando temos a mente de Cristo. Cada um de nós precisamos entender que nada é impossível para aqueles que creem. Mateus, capítulo 17 e 20, Jesus fala, tudo é possível porque crer. A minha oração é que Deus venha despertar e atrair você, atrair a sua vida, e os seus, realizando os seus objetivos, seus sonhos, a partir da visão que você vai ter de sucesso, não olhando para os problemas. Desde a semana passada eu estou falando sobre isso. Tem pessoas que ficam olhando, eu falei a semana passada, que se Davi olhasse para o tamanho de Golias, não teria enfrentado ele. Mas Davi não olhou para o tamanho de Golias. É só você observar que quando Davi chega na batalha, e Eliabe vai lá questioná-lo, dizendo com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, Davi simplesmente dá as costas, diz para Eliabe o que eu fiz dessa vez, dá as costas para Eliabe e pergunta, o que é que vai se dar para aquele que tirar a afronta do exército de Deus vivo? O que é que vai ganhar? Qual é o prêmio? Então Davi não olhava para o gigante, Davi olhava para depois do gigante. Se Davi ficasse olhando para os gigantes, ele só iria olhar e ver suas falhas. Ele iria enxergar que ele era pequeno, ele iria enxergar que ele era novo, ele iria enxergar que ele era inexperiente, ele iria enxergar que ele não podia, que nada ia dar certo, que aquela batalha era uma batalha vencida, que Golias ia vencer. Mas ele não olhou para isso, ele olhou para depois, ele olhou para a sua qualidade, ele olhou para o seu Deus, ele sabia que ele era bom de funda, ele olhou para o defeito do inimigo, do problema. Ele não olhou para o defeito dele, ele não olhou para o tamanho da sua estatura. Diferente de Gideão, que Deus teve que chamar a atenção dele. Diferente de tantas pessoas hoje, que ficam o tempo todo ouvindo discursos que tiram deles a habilidade de enxergar as soluções para os problemas, de tanto olhar para os problemas, não consegue ver as qualidades que tem para enxergar soluções. Então, nunca diga nada que você não queira que Deus ouça, e nem que Satanás ouça. Você vê que quando Satanás queria dar um jeito de ouvir Jesus fraquejar, Satanás queria que ouvir Jesus dizer que o adoraria, que ele era genial, que ele era maravilhoso. Jesus não disse, Jesus disse, está escrito outra coisa, rapaz, está escrito só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestará culto. O que nós estamos vendo é que muitos de nós estamos falando coisas que Deus não quer ouvir. O que é que Deus quer ouvir? O que Paulo escreveu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo, eu não olho para as minhas limitações, eu posso realizar os meus desejos porque eu tenho alguém que me fortalece. Isaías 40, versículo 30 e 31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que Paulo estava dizendo era citando, eu não posso estar olhando para os meus limites, porque se eu olhar para os meus limites eu vou ver minhas falhas. E no meio de todas as discussões, você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo dizendo que a ele foi revelado coisas que não foi revelado para ninguém. Então Paulo não falava da sua
das suas mesmices, do seu fracasso. Paulo falava daquilo que Deus quer ouvir e não daquilo que Deus detesta ouvir. O que é que Deus gosta de ouvir? Deus gosta de ouvir você exaltando o nome dele, e Deus gosta quando você se afirma nele. O que Davi fez? Davi vai para Saul e diz: o Senhor me fez matar um leão e um urso. O mesmo Deus que me fez matar um leão e um urso vai me fazer destruir esse circunciso, esse gigante. Então olha o que foi que Davi disse. Davi não falou aquilo que Deus não queria ouvir. Davi falou o que Deus queria ouvir. Quando você está ouvindo e falando, e a maioria das pessoas falam muito daquilo que Deus não quer ouvir, fala das suas lamentações, fala do seu fracasso, fala das suas lutas, fala, mas que não pode, que é bichinho de Jacó, é irresponsável. Ele fala tudo que Deus não quer ouvir. O que Deus quer ouvir é que você é um filho amado e que você está fazendo o que Ele diz. Quem olha para os problemas só encontra as suas falhas. Quem olha para as suas qualidades encontra soluções. Então nunca diga o que Deus quer ouvir, porque o que você está, quando você começa a dizer o que Deus não quer ouvir, Satanás começa a ouvir. Deus não ouve, quem ouve é Satanás. Ele vem com tudo para tentar destruir. Então fale daquilo que você quer ver e não daquilo que você não quer ver. Mas como é isso? Porque ele disse: se você quer que as montanhas se movam, diga para a montanha, ergue-te e lança no mar, e crendo no seu coração será feito conforme você disse. O que Jesus estava dizendo era diga o que você quer que aconteça, e não fale o que você não quer que aconteça. O que nós vemos é que as pessoas estão o tempo todo falando daquilo que elas não querem que aconteça, mas falam. A Bíblia diz que poder de vida e morte, lá em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21, diz: poder de vida e morte está na palavra, e todo aquele que bem se utiliza comerá dos seus frutos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando nós falamos, nós damos vida para aquilo que falamos. Volto a repetir: se você não quer enxergar suas falhas, para de olhar para os teus problemas. Se você não quer viver problema, para de falar de fracasso. Vou repetir: se você não quer viver problema, para de falar de fracasso. Se você não quer encontrar problema, falhas, para de olhar para os problemas. Se você quer encontrar soluções, olhe para as suas qualidades, olhe para o que Deus disse. Se você quer viver de qualidade, fale do que Deus quer ouvir, e você vai encontrar o seu milagre. Faltando aí 2 minutos, decida hoje não se contentar com menos do que o seu melhor. Olha, tem gente que gosta do bom, mas Deus tem o melhor, Deus tem o excelente. Tem gente que acha que o bom é satisfatório. E é bom ter algo bom, mas olha, ter algo excelente é melhor ainda, é muito melhor. Tem horas que o que nós vemos é que as pessoas, se você tem um pulso batendo, você tem um propósito. Se você tem um propósito, você encontra algo para viver. Olha que coisa linda. Pega esse ponto filosófico. Se o seu pulso bate, é porque você tem um propósito. E quando você tem um propósito, é porque você está encontrando um projeto de vida. Você tem vida. Você vai encontrar aquilo que vai lhe trazer vida. Se você é um filho de Deus, pense assim, fale assim e haja como tal. Tem muitas pessoas que, quando olham para Jesus, eu já encerrando aqui, Jesus dizendo para Satanás: eu sou filho de Deus. E Satanás querendo questionar, e Jesus dizia para Satanás: não, eu sou filho de Deus. Mas por que você é filho de Deus? Porque eu acredito no que ele me disse. O que foi que ele me disse? Que eu sou filho. Ele disse que eu sou filho amado. E eu acho que isso é importante. Filhos
são todos. Todos os seres humanos são filhos, todos os seres humanos são filhos. Agora, Jesus era filho amado, porque amado nem todos são. Nós vamos encontrar um montão de gente dizendo que é filho de Deus. E são. Bom, afinal de contas, nasceram de Deus e da mãe. Todos são filhos. Agora eu lhe pergunto, quem é filho amado? Na casa você pode ter... eu tenho um filho que amo mais. Para mim, todos são iguais. Tem uns que eu dou mais atenção. Talvez seja... É porque eu entendo outra coisa sobre amar. Eu dou mais atenção para aqueles que mais me dão atenção. E assim vice-versa. Então, mas Deus disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. O que era que Deus estava dizendo? Tem muitos filhos, mas esse é amado. Então, se você é filho de Deus, pense como ele. Jesus pensava como filho de Deus. Ele dizia, eu faço a vontade do meu Pai, tal, eu não olho para os meus defeitos, porque não tenho, sou perfeito. Ele falava como filho, ele dizia, eu e o Pai somos um, o Pai não quer ver ninguém sofrer, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falava de quem ele era. Jesus, quando ele falava da morte, que ele iria morrer, ele também dizia que ele iria ressuscitar. Engraçado que a gente conta as pessoas só falando de quem eles eram. Eu sou fracassado, mas não fala que eles vão vencer. Eu estou fracassando agora, mas eu vou vencer. Eu estou enfrentando uma luta agora, mas eu vou vencer. Então Jesus, quando dizia eu vou morrer, ele também dizia, mas eu vou ressuscitar. Quando alguém perguntava, e aí como é que vai ser o fim? Ele disse, não, o fim não vem enquanto o evangelho não for pregado. Jesus sempre falava de alguma coisa, mas logo ele trazia uma visão maior do que o que ele estava dizendo. Eu morrerei, mas ressuscitarei. Ou seja, se você é um filho de Deus, fale como um filho de Deus, pense como um filho de Deus e haja como tal. Todas as vezes que Jesus olhava para um problema, ele resolvia. Eu nunca vi Jesus olhar para um problema e não resolver. Eu nunca vi Jesus olhar para ele e dizer que ele era incapaz. Nunca. Eu nunca vi Jesus olhar para ele e dizer que ele não podia. Ele dizia, traga aqui. Estão me cobrando impostos. Vai lá, pega lá um peixe. Eu não peguei nada. Vai lá e lança sua rede. Esse é cego de nascença, quem pecou esse é o pai. Vai lá e lave no tanque de Siloé e você vai descobrir que o seu problema era que existia um poder. Você estava acreditando em muita coisa e menos no que Deus estava mandando. Quando você vai olhar a história de Jesus, você vê que Jesus agia como um filho mesmo, de autoridade. Jesus disse que ele nos deu autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada, absolutamente nada, iria nos fazer dano algum. Jesus nos deu autoridade para pisar, então haja como filho, tenha poder sobre as escassez, tenha poder sobre a escassez do pão, tenha poder sobre a infelicidade, os infortúnios que nos acontecem na vida sentimental, na vida emocional. Tenha poder sobre as causas emocionais, as amarguras. Tenha poder sobre o ódio, tenha poder sobre as indiferenças. Afinal de contas, Jesus agia assim. Porque Jesus não olhava para os problemas, Jesus olhava para quem ele era. Jesus diz lá em João capítulo 1, 12, todos quanto recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então olhe para você, para suas qualidades e não para os seus problemas. Por isso que você só encontra defeito em você, você só encontra dificuldade em você. Quando você começar a olhar para as suas qualidades, você vai encontrar soluções. Quando você olha para os teus problemas, você vai encontrar suas falhas. Quando você fala das suas lutas, você cria os teus problemas. Mas quando você fala do seu milagre, você cria a sua bênção. Então, eu finalizo com isso. Se você é filho de Deus, pense como ele, fale como ele e haja como ele. Porque se você continuar olhando para a sua vida e só enxergando os seus problemas e não encontrando o que Deus disse, nada muda. Para de ouvir
Muitos dos seus problemas são causados por aquilo que você ouve demais. Você para ouvir o que você não deveria ouvir. Vai filtrar o que se ouve. Deus tem uma palavra de vitória para você. Abra o teu coração e vai viver as promessas de Deus. Saia da sua escassez mental, filosófica, sentimental, e vai para aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Só consegue vencer aquele que encontra as suas qualidades e não aqueles que observam os seus defeitos. Volto a repetir. Só consegue vencer aqueles que olham para as suas qualidades, que encontram a solução, e não para aqueles que olham só para os seus defeitos. Deus te abençoe mais uma vez, vai ficar gravado aí. Dá uma olhada novamente, seja abençoado, que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus.